Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Você já percebeu que a casa tá nova, né? Estúdio novo aqui na Tizan para levar ainda mais qualidade para você. Falar um negócio, hein? Tá bonito não só aqui no vídeo, por toda a sala aqui tá bacana, todo o espaço muito legal. Aliás, se você quiser trazer seu podcast para Tizan, sua rede social, entre em contato aqui com o pessoal da Tizan, são bons, vão te atender da melhor forma possível e vão fazer sua rede social crescer e dar maior qualidade ainda aos seus programas, seu podcast, seu canal no YouTube, sua aula digital, enfim, tem vários segmentos que você pode ser atendido aqui pela Tizan. E também agradecer a China Law, um escritório especializado em imigração, em vistos americanos, Green Card. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, entra aqui e fala com o pessoal da China Law que esse sonho pode ficar mais bonitinho, mais pertinho através desse escritório. Tá certo? Ó, se você quer ser patrocinador do nosso canal aqui no Ataque e Defesa, entre em contato por esse número de telefone e lá no link da descrição desse vídeo também tem uma forma de você nos ajudar, fazer crescer. Porque hoje é especial, porque temos Rubim! Meu querido. Tudo bom, Rubinho? Obrigado, cara. Tudo bem. Trabalhando ontem, já veio aqui hoje. Não Sim, para, o homem não para. sim. Normal de técnicos de vôlei. E então foi campeão francês. Exato. Et tu parles français aujourd'hui ou non? Petit peu. Un petit peu? Oui. Et tu as appris toujours ou tu es allé à l'école? Non, non, l'école. Non? Seul. Seul? Seul. Ça va. Beaucoup de podcasts, beaucoup de Radio? livres, oui, radio, oui. Eh, Tout le temps. Que isso? A gente pode fazer com tecla SAP? Você gostou de morar na França, Rubinho? Muito. Muito? Uma experiência não só esportiva, mas de vida muito interessante. É. Uma outra cultura, acho que 2 anos de muito aprendizado. Foi muito legal. O que mais te chamou a atenção, assim? No dia a dia? Cara, assim, óbvio que são culturas completamente diferentes, né? Do Brasil, mas uma cultura, assim, muita educação. Educação, segurança, coisas que são típicas de a gente encontrar Ah, fora do Brasil, eu, assim, né? eu, eu falava quando eu tava lá que é a língua mais polida do mundo, né? A mais É, polite. exato, exato. Porque você é obrigado, você tem que falar bonjour, né? Senão o cara não te atende. Né? Bonjour, senão o cara fica bravo. As pessoas são muito, assim, as pessoas obviamente não são como os nossos, né? A pessoalidade não é tão grande como no Brasil, mas esse grau básico de educação é muito legal, né? Então, por exemplo, hoje mesmo aqui no Brasil, em todos os lugares chegam na cabeça do bonjour, porque lá É automático, é uma né? regra, você tem que usar. Mas foi bem bacana por isso. Eu acho que isso foi. E conhecer, assim, um pouco mais da cultura francesa, que é muito rica, né? Claro que a gente já tem uma relação, acho que o Brasil, historicamente, desenvolveu uma, um segmento da cultura francesa, principalmente, sei lá, até antes da Segunda Guerra, era totalmente voltado para a França, então acho que isso ficou um pouco para nossa cultura de admiração e tal, Ah, mas é realmente legal. Então isso foi super legal. e você aprendeu no dia a dia mesmo, na raça? Na verdade, eu acho que eu até poderia ter aprendido mais, porque a minha convivência no clube, no escritório, era em francês, mas eu ficava muito focado na comissão técnica, com meu assistente, que falava inglês perfeitamente, né? E Mas com a ele era equipe, francês? francês. E a equipe o tempo todo em inglês. Então a Hum. comunicação com a equipe foi full time em inglês. Porque eu tinha, nessa temporada, 3 americanos, um canadense, um croata. Então esses não falavam nada de francês, né? Ah. Então e os franceses todos falam E só tinham francês. 5 estrangeiros mesmo como jogadores? Não, Quatro? tinha mais, tinha um português, um croata, tinha um cabo-verdiano. Eu tinha 6 nacionalidades no time. Bons jogadores? Bons, Bons. bons. Tem 2 jogadores os dois, dos 3 americanos, 2 estão jogaram nessa primeira semana Da Venel? da VNL, né? Que os americanos jogaram com o segundo time. Então eles jogaram, foram meu levantador, o Isaacson e o ponteiro, o Jordi, jogaram nessa primeira semana. Acho que o Jordi jogou direto e o Queen jogou acho que uma partida ou duas, Ah. né? Você falou da cultura francesa. Você pegou o Jus de Poisson lá? Hã? Jus de Poisson, sabe qual é? Não. Que é o 1º de abril deles.
Não. Sabe, Rê? A esposa do Rubinho tem aqui nos bastidores. Pegou? O jogo do Passon é o 1º de abril, que é fazer a pegadinha, de fazer pirraça, que Como eles, nós. eles penduram um peixe de papel nas costas das pessoas Ah, e é? ficam zoando o cara, assim, a escola, sabe? Como Ah, você pensa, chute aqui, sabe? entendi, É entendi. o 1º de abril deles, assim. Não. E também acho que tem o Dia do Reis, que é a da torta, né? Ah, sim, Que é esse sim. a torta. Como é que Como é chama a o torta? nome dela? Mas a gente sempre tinha. Pô, é uma delícia a E torta. cada torta tem um Isso, tem um negocinho, negocinho né? Aí dentro. quem pega tem que comprar outra para poder usar. Tem Tem umas isso. regras assim. Porque no meu caso, eu não consegui ir à casa de franceses, sabe? Então eu Uhum, não convivi assim. uhum. Acho que por morar em Paris, acho que era mais difícil. Mas acho que você, como tinha muitos franceses no seu dia a dia, acho que acabou sendo mais fácil. Você chegou à casa de franceses? Sim, sim. Não muitas, mas algumas. É, tem meio esse Sim, 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 distanciamento, sim, né? sim. Acho que agora no final tava muito bacana porque o esporte lá é interessante, né, cara? Os clubes são movidos basicamente por benevoles, né, por voluntários. Então, o meu clube tinha 80, 90 benevoles. E essas pessoas fazem o dia a dia do clube, ou seja, elas montam a quadra, elas fazem o serviço do leve trás do clube, elas fazem tudo, tudo, qualquer programação do clube. O clube tem, por exemplo, ele tem acho que 20, 25 pessoas que são pagas, assalariados, né? E todo o restante da força de trabalho é de benevolos. Então, se acaba desenvolvendo uma amizade muito grande com essas pessoas. Então, agora no final, a gente já estava bem amigo assim de uns benevoles, convidavam para ir na casa, principalmente agora no final, para vocês vão fazer uma degustação de queijos para vocês, Ah. entendeu? Ó, vão fazer uma degustação de vinhos para vocês levarem para o Brasil, e tal. Então, essa parte foi muito bacana. E, e aí é engraçado porque eu sou super fechado e lá eles me achavam um cara expansivo. Imagina, no Brasil eu sou totalmente fechado, mas lá eu era um cara assim, muito Extrovertido, humano, simpático. humano. Eu sou um técnico muito humano e tal. Eu falei, pô, isso é novidade pra mim. E a coisa do vinho, do queijo é muito legal, né? Porque é muito barato mesmo, né? Pô, eu Nossa. morava do lado do Franprix, que é um Aham. mini mercado, assim. Tipo, pegava um queijo assim de 1,50 € e fazia o Não, jantar, e um era vinho de perfeito. 2 €, né? Perfeito. Cara, que era maravilhoso, assim. Né? E eu tenho uma mania, eu tava falando essa semana, assim, de entrar na cultura do lugar e viver aquilo, assim, tipo, Sim, ir pra Brasília e correr no parque da cidade ouvindo Legião Urbana. sim, Entendeu? Eu acho sim, que é maravilhoso isso. Parece que eu tô dentro do Eduardo e Mônica, eu tô dentro da música. sim. E na França tem que fazer umas coisas do tipo assim, pegar um vinho e ir na frente da torre, sabe? Fazer um piquenique que é comum na Europa, né? Ir Muito, pra Dublin muito. escutar U2, sabe? Sim. E ir Escutar pro seu Rio de rock Janeiro inglês em escutar Londres, MPB. eu, Eu acho que faz eu essa curto de fazer imersão. isso também. Viu? Mas você decidiu não ficar lá? Cara, assim, na verdade até eu tinha interesse em ficar, o clube tinha interesse que eu ficasse. As questões lá na França são muito antecipadas. Se decide a vida em dezembro, janeiro. Mais tardar até o dia 15 de janeiro se está renovando. Geralmente os contratos são longos. Então eles até gostariam que eu ficasse 3 anos, mas a gente não acertou basicamente questões financeiras. Uhum. Né? Então já tinha ficado 2 anos. Saí do Brasil com um contrato de 1 ano, um mais um, já tinha uma definição salarial e para a sequência a gente não chegou, na verdade, numa definição financeira e aí achei melhor ficar no mercado, né? E eles também, porque se entende um pouco a situação, porque é muito difícil eles conseguirem aumentar A verba a deles. verba deles, Porque vem entendeu? de como é que você falou? Não é voluntários, benevoles. Partenaires, né? Porque daí aí o sistema é meio parecido com vários lugares da Europa que são de partenaires, né, de parceiros, a gente tem 100, tinha 100 nessa equipe, né? Mas o grande provedor sempre é basicamente o governo. Uhum. Então, sei lá, 40% vem das instâncias, né? Ou da cidade, ou do departamento, ou da região. Então, eles não têm muito como expandir isso, entendeu? Então, era um clube super organizado financeiramente, nenhum problema jamais quanto aos pagamentos, mas, assim, milimetrada a grana, entendeu? Milimetrada. Mesmo a gente, por exemplo, no primeiro ano que chegou nos playoffs, eles queriam, mas não estavam preparados, a Foi prefeitura a teve primeira vez que que... chegou ao playoff? O seu Foi, time? o meu Chegou no time, playoff o e meu ganhou o time, primeiro título? isso, eu entrei no ano que eles subiram de divisão, que eles chegaram na primeira divisão. Então, na primeira temporada, o nosso objetivo era ficar entre 10º e 6º lugar, sexto e 10º.
a gente chegou em sexto, jogou o playoff, mas digo assim, o clube mesmo acho que não estava preparado para jogar o playoff, porque Uhum. não, porque na verdade é muito difícil ficar, né? Por exemplo, a equipe que jogou essa temporada vindo da segunda divisão voltou para primeira, Uhum. voltou para a segunda divisão, quer Uhum. dizer, jogou um ano São quantas e equipes na voltou, são primeira? 14. Legal. Então, é bem assim, a grana é bem complicada para eles, entendeu? Então acho que foi mais ou menos isso e eu achei melhor nessa situação esperar o mercado, enfim, né? É, e Nantes já tinha uma tradição de vôlei? É um clube que já tem há muito O tempo? Nantes, sim, Nantes já é o nosso clube tem 50, o Sanazel tem 50 anos. Eu creio que o Nantes seja, não sei se mais velho, mas a cidade tem mais histórico. Mas Mas também são, não é, desculpa, são dois clubes? são duas cidades diferentes. Ah, tá. Nantes é o time do Shizoba, o Ah, brasileiro que tá. chegou a vir para a seleção com a gente agora, Aham. Não, né? ele jogou comigo o Jogo das Estrelas. Isso. E o nosso é na praia. É 50 quilômetros de distância. Que é, como que chama? Sanazero. San Zero. O nome, Ah, o nome tá. do clube a sigla é SNVBA. Sanazero é Voleibol Atlantique. Atlantique é pelo Cadu. departamento, que é a Aham. Loire Atlantique. Ah. Né? Então, E são rivais, então. sim. Foi a primeira vez que a gente ganhou deles Ah. no playoff desse ano. E a final foi contra? Tu? Que é o time do Marcelo Francoviac. Isso. Mas tem mais brasileiro lá no tour, não? Tinha o Abuba, tinha o Aracaju. Ah, o Aracaju tá há 3 anos. Muito Ele tempo. tá lá desde quando eu tava. Quando eu fui, O ele chegou. Aracaju está mais tempo, o Abuba ficou 3 temporadas O lá. Marcelo já trabalhou lá, voltou e voltou, né? Não é isso? Ele já. Marcelo voltou, trabalhou antes no Turquã. Acho que a primeira ida dele foi para o Turquã, que é um time no norte. Depois rodou, né? Brasil e tal. Teve na Itália, teve na Polônia e daí voltou pro Tour. Essa é a primeira vez que ele tá no Tour. Ah. E agora você vai pra Joinville, já tá uniformizado. Exato. Tá perto de casa, né? Sim. Da cidade da família. Ah, e tá animado. Você acha que Sim, você volta muito. diferente pela essa experiência? Porque assim, ó, eu te conheço há muito tempo, já joguei contra você como técnico, até porque você começou com 24 anos, né, no Isso. adulto, começou muito cedo, assim. Mas você sempre foi visto como um bom técnico, né? Tipo, sempre foi muito respeitado, mesmo quando era jovem, e muito estudioso. Eu tinha um colega meu que foi técnico, o Xuxa, o César Douglas, que falava isso Ah, assim. Cezinha. Ele falava assim: ixi, ó, o Rubinho, a quantidade de papel que ele tá na mão, ferrou. Tipo, né? Você vai, sim, você estuda muito, e isso é uma característica sua. Sim. Então, assim, um bom técnico você sempre foi. O que que acrescentou na sua qualidade essa passagem na Europa? Foi a primeira vez que você trabalhou fora? Sim. Foi, né? De clube, sim. Cara, o mais interessante foi primeiro a questão de relações humanas, a questão de trabalhar com time multicultural. Especialmente nessa última temporada, você conseguir aliar uma equipe ou formar uma equipe com jogadores muito diferentes culturalmente, né? Então você pega americanos e franceses, eles são completamente diferentes, entendeu? Os franceses são todos, não- claro que a gente tem os não regrados, né? Por exemplo, pensar, sei lá, no NHP, mas é um cara diferente, assim, mas eles são muito metódicos, muito. A formação é muito parecida no país inteiro, então eles têm os regramentos e os americanos já são mais ao estilo brasileiro nesse aspecto. São extremamente disciplinados, mas têm um estilo de vida diferente. Então é um pouco. Dá um pouco de faísca isso, entendeu? Ah, Pelo menos no meu clube. Então, essa questão de você conseguir colocar todas essas mentes diferentes, ou a mente europeia e a mente da América, por exemplo, é uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade. Porque, na verdade, os europeus eles pensam basicamente do mesmo jeito. Então, o croata pensa um pouco parecido com com os croatas. Eu francês. trabalhei cada ano com um croata, bons meninos e tal, mas eles têm uma cultura diferente, né? Então, para você conseguir equilibrar essas coisas e colocar todo mundo no mesmo ponto para chegar no objetivo. Eu senti, não foi uma dificuldade, mas foi um bom trabalho para mim de administração da equipe, entendeu? Então, e o campeonato em si é extremamente interessante porque é um campeonato que não tem o peso, por exemplo, de um campeonato italiano, mas você tem vários bons jogadores. Digamos assim, não tem os ponteiros que derrubam tanta bola como na Polônia, mas todos muito bons jogadores, né? E todos geralmente bons tecnicamente. Então a defesa no campeonato é muito forte
Taticamente, o campeonato é muito bem jogado, a maioria das equipes bem organizadas taticamente, volume defensivo absurdo. Então você tem que ir descobrindo formas de você ganhar os jogos, entendeu? O Brasil é uma forma mais agressiva de jogo, mais baseada na força, menos na reconstrução, por exemplo, como se joga um pouco hoje na Europa, né? Como se Aham. joga principalmente em Polônia, Itália, enfim, como o time que a gente jogou ontem, né? Que tem até tá um pouco menos do que eu esperava, mas é uma forma de jogar diferente do Brasil. O Brasil é muito bola alta, é pancada, pancada, pancada. E na Europa o cara coloca a bola na ponta, o cara encosta a bola no bloqueio, recupera, sempre tentando organizar uma situação que você tenha três ou Aham. quatro atacantes para matar o ponto. Aham. Isso por quê? Porque os triplos são muito pesados, os bloqueios são muito fortes. Aqui, por vezes, o nosso bloqueio não é tão forte. Quer dizer, eu vou perceber isso agora voltando. Aham. Mas, assim, vendo a Superliga, né, eu passei a acompanhar um pouco mais detidamente, assim, depois que eu E com outra fechei visão, com. né? Exato. Então, você vê as diferenças. Então, então, o cara, por exemplo, é mais fácil, talvez, um jogador brasileiro rifar uma bola, ir pro tudo ou nada contra um triplo, e na Do que Europa é trabalhar de difícil. volta no bloco. É difícil. É difícil porque geralmente perde. Entendeu? Então você vai desenvolvendo esse entendimento, foi legal, e aliar essa nossa forma de jogar e a nossa forma de treinar com essa diferença de lá é interessante. Legal. E você acha que agora no Joinville é, vai ser um time totalmente mesclado com isso mesmo? Assim, você pretende botar isso mesmo como uma mescla assim de comportamento europeu, né, defesa francesa? Eu pretendo, na verdade eu sempre fiz isso. Por exemplo, quando eu saio da seleção em 2016, em 17, 18, eu coloquei, mas aí não era a questão da seleção brasileira, era o que eu via no cenário internacional. Então eu sempre tentava agregar no meu time as coisas que eu estava vendo. E na seleção é espetacular porque a cada ano você vai ver coisas novas. Então, ao final dessa temporada aqui que tô com a seleção brasileira, obviamente eu vou ver coisas novas e obviamente eu vou tentar colocar isso no meu time. Isso eu sempre fiz, mas isso eu fiz na seleção brasileira, na Sub-23, por exemplo. Tudo que a gente achava de interessante do mundo, a gente ia paulatinamente colocando na equipe, porque todo mundo faz isso. Se você lembrar, por exemplo, do Brasil em 16, o Brasil teve um saque dos mais variados do campeonato. Hoje todo mundo saca dessa forma, Aham. mas veio dali. A gente lançou ali uma semente e todo mundo veio atrás. Assim como vão ter equipes que lançam sua semente geralmente nos anos olímpicos e a gente vai copiar também. Aham. Se Então, funcionou, né? exatamente, isso acontece muito, principalmente em ano olímpico, sempre tem algumas inovações. É, acho que a maior de todas, acho que é de 84, né? Passar com dois. É. Que eu acho que é a grande mudança, assim. Tem antes os japoneses, né? Né? É, mas assim, Que, pô, que era mudaram o jogo de velocidade. Kira e Pat Powers passando, né? E os caras tomando conta. Curly e Não era Pat Powers? Pat Powers é central, né? era o, Vamos lembrar o time? o Dvorak. De Brock é levantador. Não, era o outro cara. Era Timmons e Buck no meio. Ou Timmons e Pat Powers. Pat Não, Powers atrás. É, Justin Dvorak. Stork na outra Olimpíada, Dvorak. os dois levantadores. Bergins. Aldis Bergins. Não lembro. Isso é Vertlik. Svetilik depois. Depois. É. Um Mas sopa de. a sistema, na verdade já existia o passe em dois, né? Antes disso, mas era tipo central com ponteiro, central com ponteiro. Ah, sim. Iam Não trocando os os dois dois fixos. ponteiros. Né? Dois fixos em seis Sim, posições. sim. E antes, né, o oposto jogava na ponta, né? Tipo assim, pensar no Xandó era um ponteiro. É, E o oposto tinha que passar, né? Que era o cara é universal, assim. universal, É. exato. Viu, Rubinho? Você falou um negócio aqui no meio, antes de mudar um pouquinho de assunto. Você, acho que já vou mudar até um pouco, né? Você falou assim: ah, pô, eu tive que administrar a cabeça, né, do francês que tinha que conviver com o americano, que tinha outra vida social, outra forma de Exato. viver. Aí vem uma coisa que eu falo sempre dos treinadores, assim, e em qualquer modalidade. Além de, tecnicamente, você saber tudo, taticamente, estudar tal. Você é um administrador de elenco? Total. Tem que ser. Tem que ser porque eu acho que isso está aumentando com o tempo. Eu acho que não era tão complexo, talvez há 20 anos, né? 10, 15 anos, mas hoje é. Porque eu acho que todos os atletas eles são atacados por todos os lados por várias coisas, né? Hoje a sociedade
Tipo, acaba um jogo nosso, por exemplo, se o cara quiser, ele vai entrar no celular dele e vai ver todo tipo de comentário, elogiando, batendo. Eu digo, eles são muito expostos, né? Só que assim, principalmente os mais jovens, eles são expostos, mas esse é o mundo deles. Eles não vão sair do mundo deles. Assim como para mim é fácil não ficar, talvez, perdendo muito tempo acompanhando redes sociais, para eles, a vida deles está dentro daquele sistema. Então eles vão ter isso. Então, para esse acúmulo de informações e de, enfim, de feedbacks, entre aspas, que eles recebem, você tem que ajudá-los a controlar isso, entendeu? E, e quando tem essas formas de, por exemplo, hoje a gente está muito acostumado a, eu acho, por exemplo, a questão da cultura americana, os Estados Unidos eles vivem naquela big bolha deles, porque é um país gigantesco, uma população gigantesca, e aquele modo de vida, e quando eles saem, eles não precisam trocar de idioma, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que se adaptar, ou a gente tem que usar o inglês, ou a gente tem que... Mas assim, a gente já tem uma cultura de que nós queremos aprender. Acho que é típico do brasileiro querer aprender um idioma quando vai lá para fora, de querer se comunicar, porque a gente é muito pessoal. A gente precisa do contato, a gente precisa da comunicação, né? Mas os americanos podem ficar no mesmo sistema. Já os franceses têm também, entre aspas, um pouco disso, porque historicamente é uma cultura muito forte. Historicamente é a cultura que era americana antes da guerra. Antes da guerra, o idioma era o francês, não era o inglês, né? Então tem esse passado que, em termos históricos, não é um passado tão longínquo, que ainda faz com que eles tenham isso. Os jovens falam inglês, todos, 100%. Eu sempre falo isso, o pessoal pergunta assim, o francês não fala inglês. Lógico que fala, Fala. todos falam. Os jovens falam. Quem não fala são os mais Os mais velhos e o velhos. pessoal do interior e tal. Assim. E que, e que exige um pouco a presença do francês no cotidiano. Por exemplo, quando eu cheguei no clube, eles me deram um professor, para mim e para Nani. Deram um professor para gente, deram no primeiro ano para todos. Todos os atletas estrangeiros tiveram um professor. Aí os caras foram largando, que não ia rolar, mas eu continuei fazendo, minha esposa continuou fazendo, né? É uma Mas forma de respeito, né? a ideia era do presidente, Mas não né? é um sinal de respeito? Pô, tinha um professor para você aprender a nossa língua. Sem Ah, dúvida. não, não vou fazer. Não, eles faziam, mas Porra, tá falta de respeito. língua é engajamento. Se você É, não mas assim, toma aula, né, você tá exposto à língua, né? Isso aí é clássico, né? Você sem, aprende coisas na rua, né? Você sem aprende olhando dúvida, uma placa e tal, e você tá ali exposto todo dia e tal. sem E, dúvida. pô, você tendo alguém para te orientar, né? Um caminho, assim, Sim. facilita muito. E você, se você quiser Se também, né? quiser, Se né? aplicar Exato. para isso. Mas eu digo, é isso. Ah, Mas assim, então essa questão de você costurar essas relações, de, por exemplo, eu cheguei a conversar com um dos meus atletas, cara, mas eu entendo esse ponto do americano porque está um pouco mais próximo da minha cultura. Porque a minha cultura está muito mais vinculada à cultura americano. americana do que à europeia. Uhum. Né? E, coach, mas é isso mesmo? Eu nunca pensei nisso. Falei, pois é, mas é assim, cara. É assim, no Brasil também acontece assim. Que eu não posso entender. Lá, lá, lá. Dá um exemplo. Ah, cara, deixa eu ver, sei lá. Pô, comida. Pô, lembra de tuas vidas aos Estados Unidos. Cada prato é desse tamanho. Americanos comem muito. França, prato principal. Um pedaço de carne desse tamanho, uma massinha e deu. Isso aqui é aperitivo para o americano. Bateu o café gourmand. Exato, exato. Mas é isso, a sobremesa é sempre maior do que o prato principal, né? É uma coisa louca, assim. Mas então, por vezes, os americanos, cara, é pouco. Pô, de vez em quando cara, mas é pouco. Carne, pouco, sabe? E para eles tá ok. Então, mas é a cultura, tal, tal, Aham. tal. E aí comem pão, sabe? Então eu digo, a gente tem que entender isso, tem que ter uma porção maior de carne para esses meninos, porque eles comem mais. Então, são pequenas coisas, mas isso aqui, todo restaurante que você vai, toda viagem que você vai incomodar, Aham. entendeu? Chegou uma vez eu vi um dos meninos pedindo hambúrguer depois do almoço. Cara, maluco. Mas Almoçou, aí a foi. gente vai tentando, a gente precisa fazer isso, tem que ser um pouco diferente, porque tem. E o clube tem essa experiência, porque já tiveram outros jogadores norte-americanos, tal, tal, tal. Mas eu digo, a gente tem que adaptar essas coisas. Para não. Você falou criar faísca, né? Porque fica uma coisa Esse? interna entre os jogadores e Exato, causa um ruído muito ruim, né? exato. E as gerações, Vim? Porque
Você foi técnico do Giba com 16 anos, Uhum. né, no Curitibano. E foi até o final da carreira do Giba, e tá continuando, assim, com outros jogadores, né? Bem mais jovem, ou, tipo, pegar o Arthur Bento, quantos anos ele tem? 18 anos? 19 Acho que anos? já há 20 Né? anos. É outra geração, se bem que ele é canadense, né? Americano. Ele nasceu fora, né? Ele nasceu Ele fora. nasceu fora. Enfim, mas eu quero falar assim, você também era muito jovem, né? Quando você dirigiu o Giba, você tinha 24. Sim. Mas você vê uma mudança de, de como lidar com os atletas, assim, mudou muito desde que você começou para hoje? Total. Total. É diferente. É diferente. Tem o período daquela geração do Giba ali, em seleção brasileira, por exemplo, na seleção é realmente muito diferente. Se você falar daquela geração de 2000, 2010 ali, era um time muito diferente, porque tinham pelo menos três ou quatro que eram fora de série no mundo. Hoje ninguém tem, acho que quatro fora de séries no time. Nem na Polônia, nem na Itália, nem nos times fortes, né? Eu sempre faço a referência do NHP. Se Uhum. alguém tivesse quatro Aí NHPs, ia ser difícil, né? ia ser difícil. Mas eles não têm, tem ótimos jogadores. E o Brasil tinha isso. Então o time já era diferente. Mas era um time que, por vezes, jogava mais para, assim, como eu vou dizer, para provar pro próprio Bernardo, né, que instigava o tempo todo, que é o normal dele, porque eles não estavam muito aí para o adversário. Eles passavam por cima dos adversários, isso era o fato. Entendeu? Tipo assim, jogavam mais assim para, tipo, esse jogador é bom, tem que cuidar aqui. É bom, fez 5 pontos no jogo. Nós somos melhores, entendeu? Eles tinham uma autoconfiança normal da força da equipe. Agora, as gerações mais novas não são assim, entendeu? O mesmo discurso pode ser problemático. Ó, aquele que é jogador é muito forte, pô, talvez Ele assuste é. mais. Ele é mesmo, Ele é ele é mesmo. mesmo, Ele entendeu? fez 5 pontos já. Exato, é diferente. Então, isso mas são dos próprios background do jogador mesmo, da onde veio, ou do que viveu, de como viveu. A geração de hoje, ela viveu sobre a internet, ela viveu sobre a rede social, é full time. Essas outras gerações pegaram o começo disso, se adaptaram a isso. E hoje ainda tem, tanto nós como técnicos. Por exemplo, é fundamental você ter, por exemplo, nosso estatístico tem 25 anos. É, qualquer coisa ele está buscando todas as informações. Entendeu? O meu estatístico, que era meu assistente na França, o Valentin, que trabalhou com a gente na seleção francesa também, sabe? É muito safo, sabe tudo. Então eu preciso fazer isso. Então é muito legal conectar a experiência com o Aham. jovem, porque eles vão saber te dar respostas para todas as tuas ideias. Então isso é interessante. Você vai, entendeu? Conseguindo produzir mais, que talvez eu sozinho não consiga fazer, ou vai demorar muito para chegar no Uhum, processo. uhum. E se eu demorar 2 horas para chegar num ponto, ele vai chegar em 10 minutos. Entendeu? Mas as Prós e duas, contras, né? exato, as duas coisas juntas funcionam muito bem. Uhum. Então eu tenho dito sempre, tanto no clube quanto na seleção, a gente precisa ter jovens, principalmente na área da tecnologia. Em algumas, porque a gente vai, né? E não quer dizer que isso não é defasagem nossa, não, mas é mais fácil. Eles estão mais inseridos nesse meio e vão trazer respostas mais rápidas, e a gente nesse meio precisa de respostas rápidas. Transformar, então, por exemplo, eu tenho lá meu processo que é antigo de escrever, de caderno, e para mim é fundamental fazer dessa forma. Uhum. Mas a cada jogo eu escrevo coisas diferentes, faço tabelas diferentes, eles chegam, olham, pô, eu posso colocar isso para você. Ah, é? Pô, daí no outro dia, ó, tá aqui, ó, coloca aí no teu computador. Então, aquilo que eu tô fazendo no manual, que é bom para meu entendimento do É a sua jogo, forma de minha forma, visualizar. exato, de estudar, mas assim, eles vão antecipando o processo, né? Ou seja, Isso é sua pilha de ótimo. papel tá acabando, então. A que você Não, ela levar pro jogo, continua, ela está diminuindo, mas ainda vem muito eu papel, cara. preciso dela. Ainda preciso escrever. É a minha maneira de fixar. Você é canhoto? Só. Ah, tá. Porque percebi agora. É, Qual a melhor seleção? 2004, 2006, 2010? eu acho que 2004. Melhor? Pra mim é de 2006. Por que de 2004? Cara, não sei, é porque eles estavam jogando um voleibol muito acima dos outros. E 2006 não? Não, sim, Eu tô sim. falando do Mundial de Mas 2006, eu digo, comparado com sim, 2000. assim, mas eu digo, a final de 2006 foi mais acachapante do que a própria final de Olímpica. 2004, Talvez mas 2004 tinha um fator nervosismo que era era, o ineditismo para aquela geração. exato.
Já tinha ganho tudo também, já tinha ganho A muita Liga coisa, Mundial, né? mas eu não sei, me parece que ali em 2006 já existia uma movimentação para se copiar o Brasil, Uhum. entendeu? Mas acho que o biênio foi talvez o mais forte. Mas 2004 para mim, muitos momentos o Brasil jogava numa velocidade, os outros times jogavam em outra. Isso é um fato. Uhum. O Ricardo dava uma aceleração que os outros ainda, para Esse é um situações. negócio legal que a gente, pra você explicar, assim. Era o Ricardo que dava velocidade, ou ter André Nascimento, ter Dante, Giba, fazia com que o time jogasse Era pela. tudo. Era Mas, uma mas comunhão de ele coisas. era o maestro, Aham. entendeu? Agora, o fato dele ter um oposto veloz, canhoto atrás era espetacular. Que nunca mais teve Exato. isso. E os meninos muito rápidos na ponta também. Então ele conseguia acelerar tudo e jogava com uma baita habilidade no centro da quadra. Que, por exemplo, todos copiaram, os americanos copiaram um modelo de jogo de meio de quadra do Brasil a partir dali. Uhum. Né? Primeiro e pipe, que hoje eles fazem isso com maestria, mas adivinha, isso não estou chutando, li os caras falando isso, Uhum. né? O Makuchon falando isso. Pô, a gente Primeiro ficou pipe, você fala, é estudando primeiro tempo e a e a pipe pipe. encavalada como se fosse um Isso, X-Men. isso, isso. E todo o sistema de jogo pelo meio de quadra, né? É. Das variações de primeiro tempo, com puxada de pipe. Então, isso foi estudado do Brasil, né? Então, acho que 2004 foi, para mim, era um time que sobrava, assim. O de 2006, a final foi acachapante, foi um 3-0. Sim. Acho que a gente errou a primeira bola no segundo set, eu acho. Primeiro ponto não forçado que a gente deu para eles. Algo assim, eu lembro assim vagamente que me marcou muito essa situação. Mas os dois times são fascinantes. É. 2010 era uma boa seleção porque eu ajudei também, tem isso, né? Exatamente. Sabe que foi o Rubinho que foi me chamar, né, pra treinar. Você lembra disso aí? Lembro, lembro. Caraca, eu cheguei uniformizado, o Rubinho assim, você pode treinar? Eu falei, que tá louco? Que esse cara tá falando? Sabe? Eu demorei um tempo assim. Eu Sim. falei assim, mas não tem nem roupa, à tarde, né? Aí você falou, pega do chameque. Exato. Era o único do meu tamanho. É, em 2006, eu acho que tem uma bola das mais bonitas da história do vôlei que o Ricardo levanta para o André Nascimento, que é a bola que estoura no fundo do meio e ele levanta para trás para o André Nascimento. E acho que fica muito marcado como 2006, visualmente, o time estava muito mais show. Porque ali já era realmente era, como vou dizer, era um time que tinha ganho. Aquele período foi um período que Não, a, era equi- a imbatível. equipe, a equipe ganhou 11 competições internacionais em sequência. Então você pega, todo ano tem duas competições. Por exemplo, esse ano é Olimpíada e Venel. Na época era World League e Olimpíada, World League Copa e do Mundo. Copa do Mundo, World League e Copa dos Campeões, World League e Campeonato Mundial. Nessa época, o Brasil ganhou 11 competições em sequência. Ele começou ganhando em 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007 e só veio a perder uma competição em 2008 na Liga no Rio de Janeiro. Então, tipo, o time era um absurdo, era muito, muito, muito acima, entendeu? E para mim é o maior time da história, porque ele foi mais longevo e conquistou mais que a Itália de 90 Ah, e que sim, os não. americanos de 80. Aham. Os americanos ganharam duas Olimpíadas, né? Isso conta muito, E mas você está contando de 2004 a 2007, é isso? não, 2006. não, de 2000 a 2010. Ah, a seleção toda. Tá. Porque digo, ninguém ganhou tanto assim sequencialmente quando você faz esse estudo das duas competições ano a ano, o Brasil é superior. A Itália ganhou muita coisa absurda nos anos 90, mas não ganhou a Olimpíada. Os americanos ganharam duas Olimpíadas e um Mundial. Mas foi aquele trecho ali de Mas nos 90, anos 80 não 84, tinha 88. Liga Mundial, né? Que também Mas a contava tudo isso. 89 começa a Liga Mundial. 89? É. Aí os americanos, os italianos ganham Ganhou todas todas. naquela leva até Menos 2000. 93. Então. Mas eles ganham tudo, mas eles não ganham Olimpíada. Não Então ganhou. eles têm são tricampeões do mundo também, mas eles têm uma sequência que não tem uma Olimpíada. Então eu acho nesse aspecto que o Brasil de 2000 a 2010 é o time que foi mais vitorioso e mais
preponderante na história, Uhum. na minha opinião. Os caras de fora dizem que não, né? Mas. Os caras de fora não entendem nada. Exato. Mas eu tô falando simplesmente colocando você Aham, ser posto à prova 2 vezes por ano e você ganhar. aham. E ninguém fez 11 competições sequenciais, Não, é como a gente fez. impressionante. Como o Brasil Realmente. fez. Nessa época dizia-se que é o maior time coletivo da história, né? Das seleções, era a Né? seleção de vôlei. Não, e o Brasil foi. Nesse século foi a equipe coletiva que mais ganhou. Tricampeão Até, do mundo, até, 11 não, eu digo porque foi o time que fez todas as finais de mundial de Olimpíada. do século, né? A primeira vez foi agora na Olimpíada de 21, Ficou fora. que ficou fora. Assim, todos os outros foram, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, 16, 18. É Impressionante, impressionante, é é impressionante, é impressionante. Só impressionante. tinham dois times, eu acho que era o time de hóquei feminino da Holanda, talvez, e o Brasil masculino. E quanto que você acha dessa década vencedora do Brasil se deve ao Bernardo no comando? Ah, muito. Muito porque, assim, ele colocou aquelas peças funcionando junto, né? Não era muito diferente o elenco antes. Acho que ele colocou justamente essa mentalidade focada pelo trabalho, porque isso várias vezes eu escutei estando na seleção de pessoa. Europeu adora olhar treino, né? Chega antes, fica, para assistir treino. E aí os caras que, porra, o terceiro, quarto, quinto, olhavam o treino e. Cara, mas esses caras estão treinando assim, enfim, é o treino deles, né? Mas, porra, eles já ganharam tudo, sabe? Existia sempre essa pergunta de como os caras Continuam com vontade de continuam. ganhar. E acho que isso é o. O Bernardo tem uma coisa que é fabulosa, que é conseguir não só colocar todo mundo ali na direção do objetivo, né? E colocar todo mundo trabalhando, e tirar de cada um o melhor, entendeu? Eu acho que isso é fabuloso na liderança dele. Então ele consegue tirar o que eu posso render mais para a equipe, o que o Bruno pode render mais, o que o Juba pode render mais, o que o Marcão pode render mais, o que o Cachopa pode render mais, o Alan, o Darlan, entendeu? Ele consegue, assim, com o contato, fazer com que as pessoas produzam dentro do seu melhor, e não é o que ele quer que eu renda, mas dentro das minhas capacidades, o que eu. Então ele consegue colocar todo mundo nessa vibe, entendeu? E acho que isso é isso que tem tudo a ver com o sucesso, entendeu? Então, era um time, naquela época, um time que tinha caras excepcionais, vários caras sanguíneos, entendeu? E sanguíneos que eu digo são caras, né? Uhum. Tipo, Gustavão, o Giba, né? Dante não. Tipo, não. Tipo o Escada, Escada. entendeu? Ricardo. Mas, Ricardo, mas eu digo, quando você tem. É muito importante você ter. Quando você não tem, você está morto. Porque falta emoção no time. Aham. E é importante você ter emoção no time. Mas quando você tem muito, também é difícil de controlar. E ele conseguia controlar aquele grupo ali de caras sanguíneos de uma forma espetacular, porque é difícil, entendeu? Então a equipe ela tem que ter alguns perfis né, tem que ter o cara que seja mais razão, né? Centrais, por exemplo, tem que ser mais razão, mais analíticos para orientar. O levantador tem que ser um cara equilibrado, tem que manter a lucidez nos piores Mas o momentos, Ricardinho não é né? equilibrado, você sabe que Sim, não. oscilava, mas o Ricardo, assim, período que eu ali convivi com ele, era um cara que estudava absurdamente, Aham. que ninguém jamais imaginaria. Era um cara que estava começando. Eu lembro ele chegar, a gente passava vídeo lá, pendrive, por exemplo. Eu falei, pô, ia passar um vídeo para ele, por exemplo, ó, passar um vídeo aqui. A gente vai jogar com Portugal, Finlândia e Alemanha. Não, Rubinho, troca, eu quero Itália, Rússia. Eu falei, não, mas a gente não vai jogar com eles. Não, mas a gente vai jogar nas finais. Ele já estava se preparando. Isso é espetacular, entendeu? Eu digo, era um cara que estudava muito. Estudava muito. E a E aí confiança chegava estava no treino, embutida também, né? exato, chegava no treino, preciso treinar isso aqui, preciso treinar, sabe? Ele também tinha as próprias, além do treinamento que já era monumental, ele via ele fazendo algumas coisas para usar contra os caras, entendeu? Tipo, eu não lembro qual foi a semifinal, uma semifinal com a Itália, ele jogava na Itália e tal, jogava com pipe pra caramba, acho que ele foi colocar a primeira pipe sei No lá, fim do jogo. no final do segundo set, entendeu? E
pancando os caras, sabe? Eu digo assim, um cara muito, mas muito vindo do estudo, habilidade, talento, treinamento e estudo também. Então, é um cara dedicado a isso. E, e quanto de Bernardinho você carrega na sua função de técnica? Ah, bastante, Quantos sim, anos você está cara. do lado dele? Trabalhei 10 anos com ele, trabalhei na seleção francesa e voltei agora. Mas é sempre, por exemplo, mesmo com todo o conhecimento, é muito legal você voltar e voltar. A gente teve ali aquele período de 21 na seleção francesa, que foi pequeno, e depois voltar, mas assim, você, no nosso modelo, no Saquarema, no nosso treinamento ali, você voltar a ver, cara, os elementos estão aqui, entendeu? É a mesma forma, assim, a mesma, assim, como eu vou dizer. Você vê o prazer de estar ali trabalhando, de estar pensando, "Pô, nós temos que fazer esse menino fazer isso, esse aqui tem que fazer aquilo, sabe? Tá com olho para todos, individualmente, para desenvolver os mais jovens, falando de Bergman, falando de Bento, falando de Adriano, entendeu? De olhar e, "Pô, nós temos que fazer isso aqui com esse cara, tem que descobrir um negócio, tem que fazer, esse aqui precisa fazer isso aqui, tem que ver isso aqui, tem que ver um vídeo e tal. Então, essa forma de ter essa amplitude, eu sempre aprendi muito, entendeu? Porque eu não tenho essa facilidade. Eu tenho que pegar, mas isso é a convivência vai te dando, entendeu? Não tem que fazer, tem que buscar. Do tipo, mesmo esse ano lá, meu livro era um cara extremamente dedicado, mas tinha muita dificuldade. Então, todo final de treino era ele com ele, ou na prática coletiva tinha as ações só para aquele cara desenvolver, para que ele, sei lá, fizesse 2 ou 3 defesas pro time, entendeu? Que é uma coisa que o Bernardo faz sempre, sempre buscando colocar um pouco mais para uma peça que precisa desenvolver naquilo e sempre estar insistindo naquilo para que ele possa atingir um outro nível de rendimento. Então isso daí para mim é sempre. E as questões de liderança, né? A questão de como falar. Eu curto muito a questão de você citar muito, estudar, por exemplo, aprendi com ele a estudar muito técnicos, que eu nunca tinha estudado. A partir do contato com ele que eu comecei a, porra, catar livro no mundo inteiro sobre os técnicos, geralmente americanos, porque a gente não tem uma produção assim no Uhum, Brasil, uhum. mas de futebol, né? E passei a ler todos os caras do futebol que eu gostava, do basquete, da NFL, entendeu? Porque você vai aprendendo, e os jogadores também, claro, mas assim, muito da a visão dos técnicos que você, pô, sabe horizontes, o cara trabalhou assim, então você vai ver, cara que perdeu uma temporada, pô, vamos fazer isso, falta isso, perder mais uma, vamos fazer isso, sabe? Sempre acreditar nos processos, mas sempre estudar para agregar alguma coisa. Então, acho que todas essas partes de equipe, de grupo, de liderança, eu aprendi um absurdo, Que legal. entendeu? Vamos falar um pouquinho do time, então? Uma coisa que eu acho, visão minha, assim, acho o Bruno um baita de um líder, né? Até pela formação, que assim, eu acho um baita de um líder, mas não vejo outro sublíder, assim, ou um líder coadjuvante, assim, na seleção, para ajudá-lo, né? No momento que ele está fora da quadra e assumir esse papel. Assim, eu não vejo isso hoje na seleção. Talvez tenha potencial. Eu vejo o Flávio, um cara que é mais concentrado, assim. Eu acho que ele tá mais solto nesses jogos agora da VNL. E me pareceu muito mais, né? Presente, falando, até vibrando um pouquinho mais e tal. Acho que Uhum. pode ser um cara. Mas eu não vejo, assim, uma questão de líder. Se o Bruno sair, tiver um dia mal, não conseguir falar do lado de fora, parece que o time vai ficar sem liderança, vai depender muito mais do Bernardo na beira da quadra. Como é que você vê isso? Eu acho que é processo, eu acho que realmente a gente não tem uma liderança como o Bruno, ele é fundamental, né? O Bruno sempre foi um baita líder e um líder que coloca assim a carga sobre ele, né? Isso é bom, mas eu vejo bem hoje a equipe, né? Eu tô há 3 semanas com a equipe, mas eu vejo que a gente tem condições de estabelecer novas lideranças, né? Eu acho que é o que você falou, eu gosto muito do Flávio, acho que ele tem atuado bem, acho que ele tem liberdade ali para trocar, mesmo eu chegando, eu trabalho muito assim, perguntando, trocando, "Ô, vamos fazer assim. Agora no jogo da Itália eu falei com vários deles que jogavam na Itália, porque eu estudei os caras agora para esses jogos, alguns jogos ano passado, mas os caras jogaram uma liga inteira com os caras, então eles sabem melhor e deram grandes feedbacks pra gente sobre os jogadores, sobre decisões. Mas eu acho que a questão da liderança ela vai aflorando, né? Você vai dando espaço e eles têm esse espaço e obviamente que talvez eu acho que a gente precisa de mais líderes,
Não só quando o Bruno estiver fora da quadra, mas mesmo quando junto, a gente precisa ter. E diferentes tipos de liderança. Tem o cara que é o cara do exemplo, que vai lá todo dia, ralar, trabalhar, tá, 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 tá. Tá. Tem o cara que tem que estar um pouco de harmonia, entendeu? Que seja um pouco diferencial, mas que traga um pouco um pouco de fora atenção, Uhum. você entendeu? Você tem que ter os líderes táticos, geralmente são os centrais, né? Para a organização, o líbero para a organização defensiva. Então você tem diversos tipos de liderança. E é bom a gente conseguir criar essas lideranças. Mas eu vejo que a gente tem processo para criar novos líderes. Eu vejo assim jogadores com potencial para isso, entendeu? De tomada de decisão. Mas isso é um processo, né? É tempo, mas eu já vejo hoje jogadores com potencial para ajudar mais. Uhum. E talvez se a gente não tenha, talvez, por exemplo, Olimpíada 16, Bruno e Serginho, duas grandes lideranças, né? Era um time que tinha 8 jogadores que nunca tinham jogado a Olimpíada. Isso conta absurdamente na Olimpíada. Talvez um dos pontos que a gente tenha oscilado durante a Olimpíada. Mas a gente tinha dois líderes. Extremamente líderes, né? Fora Exatamente, da curva. sim, exatamente. Topo, né? É. Só para o Agora, pessoal hoje, entender, né? Só desculpa, Rominho. Assim, aham, o Bruno, eu conheci o Bruno com 17 anos, né? Que ele chega sim, para jogar comigo em Florianópolis. E ele já tinha isso já neles, tinha né? isso, Ele é muito nato, do exemplo, né? De chegar e treinar muito, de sempre, conversar e dar apoio, receber e tal. Ele é um cara, e ele sabe da responsabilidade que ele tem hoje, que é muito maior do que ele quando ele chegou na seleção, sim, maior que a 16, porque é outro grupo. E o Serginho, né? O Escada, é uma liderança aflorada, né? sim, De intimidação do adversário, de instigar, né? exatamente. Te E tá com a gente, provocar. e Sim, tá com a gente, tá fazendo isso todo dia no treino, muito eu legal. imagino. E essa é uma ideia muito bacana, né? Eu tenho falado aqui que a experiência, você não pode jogar fora a experiência, né? De um jogador como ele, né? Eu acho que o André Heller também fez uma parte Sim, antes ano da passado. classificação, tem o Escada agora, no feminino leva a Sheila e tal. Eu acho que é uma ideia super bacana, porque esses caras, meu, são fora da curva, né? Os caras ganharam tudo e são fora da curva. Eles sabem um jeito de ganhar, né? Pode não funcionar, mas eles sabem um jeito, Exato. um caminho. Acho que até o evento que teve, né, mostra, né, a pujança que a gente tem de jogadores olímpicos, de 3 títulos olímpicos, mais as outras finais, quer dizer, é muita qualidade e eu sempre comentava isso com o Bernardo. Para mim, as seleções elas têm que ter, no comando técnico, a gente tem que ter técnicos com grande qualidade tática, técnicos com grande qualidade técnica, treinamento, e a gente não pode prescindir da qualidade dos nossos ex-atletas, dos nossos campeões olímpicos. Justamente estar ali para passar essa experiência. Entendeu? Por exemplo, a gente teve evento antes do jogo no sábado à noite com Todos eles, né? todos eles. E aí eu fiquei conversando com, acho que estava comigo o Bergman, o Bergman e o Judson. Daí eu fui falando, ó, aquele cara ali jogou Uhum. tal, fui ensinando. Aí chegou o Giovanni, daí o Giovanni já falou com eles e tal. Foi super legal, entendeu? Mas falou, ó, aquele cara ali fez isso, esse aqui foi o cara que inventou tal coisa, tal, sabe? Muito bom. Pô, a gente que inventou o saque de viagem, sabe disso? Né? Foi o Brasil que inventou, foram os brasileiros, foi Renan, foi, né, William, tal, tal, tal. E então isso é muito bacana, entendeu? Acho que a gente tem que usar disso. Então o Escada tá lá, um dia o Escada chegou, conversou com o Adriano, o cara Adriano destruiu no treino. Assim. Falei, cara, é isso, sabe? Então, e acho que a função está muito conectada a essa parte e ele está fazendo isso perfeitamente, É, entendeu? Mas é isso, é aproveitar desse conhecimento, dessa vivência, dessa experiência para passar para os meninos, ah, né? e você falou, né? Tipo, ser líder é uma coisa que vai acontecer, a preparação, dar espaço para se tornar líder. É a maturação do atleta também, né? E a gente vive uma geração na seleção que está sendo maturada, né? O Darlan é muito novo, o Adriano é muito novo, né? O Judson que você falou, o Bergman, que eu acho que é um baita jogador, tá chegando agora, o Bento, muito novo. São jogadores que podem estourar nem na próxima Olimpíada, né? Como eles têm 19, Sim, 20 anos, pode sim, ser até depois, assim. 32, Mas né? como é importante estar nessa convivência, experimentar isso. É, nos jogos agora, né? Os jogadores vão ser irregulares durante a partida, eles vão errar 4 bolas seguidas, porque eles não têm essa maturação até internacional, né? É, é processo, tem Processo. que vivenciar.
né? Acho que, por exemplo, agora a gente já está tendo essa vinculação que a CBV tem com o departamento de La Moselle na França, que é uma junção que a gente vai para lá e pode usar as instalações, tem hospedagem, tem alimentação, viaja para lá, convida times para jogar. Isso, na sequência dos anos, vai dar para gente um baita de um crescimento como foi feito lá atrás, né? E esses meninos já estão vivenciando isso na seleção adulta e vão continuar vivenciando isso na seleção B. Então, esse processo conjugado vai levar uma evolução mais rápida. Então, para os próximos anos, a gente vai ter um crescimento mais rápido e esses meninos vão estar mais bem preparados. Mas esse momento de estar com a seleção já é espetacular, né? Tá embarcando com a seleção agora na terça-feira para fazer esse giro por Japão, Filipinas e com certeza na Polônia, nas finais. Quer dizer, isso vai dar um. Os meninos voltam completamente diferentes. Uhum. Eu sei porque eu vivi 10 anos também de seleção juvenil e a cada excursão à Europa, a gente levava um time e voltava com outro. Vitórias, derrotas, mas os jogadores estavam completamente diferentes no volta. A percepção sobre o jogo, o entendimento, a percepção das necessidades, porque ele vê, pô, aquele cara derrubou o bola assim, assado, tal, tal, tal. Cara, não pode cair assim, eu tenho que parar ele como, tal, tal, tal. Então isso vai sendo desenvolvido. E vivendo, né, cara? Estando na quadra, experimentando. Isso é fundamental. Então acho que esse crescimento vai acontecer. A gente está falando muito de amadurecimento do atleta, aí você fala que é processo e fala muito na próxima Olimpíada. Isso quer dizer que nessa aqui vai ser difícil para nós? 24 vai ser Não, não, complicado? não. Não, porque a gente tem uma equipe legal. Para mim foi muito interessante o jogo ontem da Itália, porque foi meu primeiro contato, tipo, tete a tete com a equipe, né? De ver as qualidades, mas já estudando, você fala, pô, mas aqui tem esse caminho, tem aquele caminho e tal. Então é uma baita equipe, é uma das tops do mundo, mas é acessível. Só que você tem que jogar. Na verdade, o grande lance é você tem que jogar bem, isso a gente joga. Se pensar no nosso primeiro set de ontem, se pensar no primeiro set da Argentina, espetaculares. Agora o processo é fazer com que isso se torne É. consistente Aham. Regular, né? por longo tempo, Aham. e esse é o normal das equipes. Você pode fazer uma. Quer dizer, significa que a gente tem competência para, né? E a gente tem que prolongar essa habilidade, essa qualidade de continuar fazendo, suportando as nuances do jogo, porque a gente vai sempre ter momentos de pressão, vai chegar o. Tipo no jogo da série, o Atanasievich, e vai fazer aquele saque absurdo. E aquele saque absurdo, ele complica o Brasil, vai complicar a Itália, a Aham. Polônia, não existe. É. Não É uma existe coisa. sapo seco que de jeito, né? Exatamente, ou seja, então a gente tem que se adaptar para jogar bem aquele momento. Como a gente vai passar por aquele momento, como que a gente vai atuar como equipe, porque o passador tem que controlar a bola, o levantador tem que colocar a bola perfeita, o atacante tem que ser inteligente, a cobertura tem que ser perfeita para criar uma situação dele ter a opção de atacar, atacar alto, a bola retornar, e a gente reconstruir a jogada se for o caso. A bola mais perfeita para que ele possa tentar matar a bola direta, usando a mão de fora de um, de outro, pico, enfim, todas essas possibilidades, entendeu? A gente tem que estar preparado para falar, olha, tem essa alternativa nesse momento aqui, nesse cara, tal, 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 entendeu? Então, tem que ser feito, né? Então, acho que a gente está no processo de jogar esse time, mas eu vejo e Olimpíada para mim é muito. É momento, a gente tem que estar bem preparado e a gente tem que estar engajado. Porque já vi equipes fortes na Olimpíada, mas talvez não com o devido engajamento no primeiro momento e perder. E, por exemplo, um time que chega, sei lá, a primeira Olimpíada depois de tantos anos, ele é diferente de quem está toda Olimpíada. O Brasil vai ser mais uma Olimpíada, entendeu? Mas talvez, por exemplo, a França no primeiro jogo de 16 perde o primeiro jogo, complica a, a chave inteira, porque perdeu, em teoria, para um time que não podia perder, entendeu? Então, tem muito dessa questão do engajamento da equipe, da preparação, óbvio, tem que estar preparada, tem que estar jogando bem, mas também de como encara aquilo ali, de estar com a cabeça pronta para sofrer revés, mas continuar combatendo, entendeu? Tipo, 16 é um bom exemplo. Chegou no limite do limite, no limite, água pelo pescoço, e dois times que eram para podiam jogar final estavam se degladiando por uma posição no campeonato, né? Entendeu? Mas o time foi forte o suficiente para passar por aquele momento. Depois,
Fica até um céu de brigadeiro, porque depois daquilo ali que você viveu, ou a própria seleção feminina, né, que passa naquele. Daí 2011. Exato, entendeu? Cara, Mas então eu digo, a Olimpíada tem muito desses momentos. uhum. Por exemplo, a Olimpíada tem vários, se você buscar nos últimos campeões, vários campeões que foram quarto na chave. Exemplo nós. Exemplo Brasil de 12 feminino. Exemplo da gente. Saímos como quarto. A China em 16 não? Aham. Quarto. Então, os times talvez que passaram por processos de dificuldade se fortalecem e também têm condições de chegar. Você entendeu? Então, a Olimpíada, para mim, é muito particular nesse aspecto. Uhum. Porque você está ali no topo do mundo do esporte. Talvez até para chegar lá na vila, alguns jogadores. Se deslumbra, fica preocupado. Exato, Mas é exato. normal, né? Não E é tem como, normal, é cara. normal. Mas digo, então, esse é, Vou te, esse é o trabalho dos experientes, não, vou te tanto da contar CT quanto dos que atletas. acontece com todo mundo, né? Eu fui para 2012 e o primeiro evento que eu fui cobrir foi natação. E fui cobrir a final do Thiago Pereira com o Phelps. E o Thiago. Não, o Phelps foi mal, o Thiago Pereira ganhou medalha de prata. Eu fiquei tão emocionado que eu não sabia o que perguntar pro Thiago. Eu falei assim: pô, você nadou muito. Eu não fiz uma pergunta, fiz um elogio, assim, de tão emocionado, porque, Sim, meu, passava o Phelps, eu gritava, Phelps, Phelps. Ele nem olhava pra mim, eu tava tentando entrevistar ele, sabe? Então é um negócio muito mágico, assim, realmente, assim, é, pra quem, pô, eu vivi esporte a vida toda, então, claro que vai acontecer. Mas uma coisa que me preocupa, e com certeza preocupa vocês, é o tempo. É uma sim, geração diferente, são jogadores diferentes, com dificuldades diferentes, mas a metodologia, né, da comissão técnica é meio que parecida, vai se adaptando ao que tem à sim. disposição. Mas o tempo para embutir aquilo nos atletas é muito pequeno, muito pouco. Foi a primeira competição, já tem cobrança, tinha que ter ganho da Itália, não tem que ter ganho, não pode perder para a Argentina, sabe? Umas coisas assim. E agora tem mais 3 giras aí. Quantos meses faltam para a Olimpíada? 3? Sabe? Não, acho que é completamente, tá cheio de razão, porque é justamente a gente não tem tempo, mas a gente está no processo, então a gente vai ter que acontecer desse tempo, vai ter que fazer. O Bernardo, por exemplo, ele praticamente toda a sessão ele fala sobre isso. A gente tem pouco tempo, a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer, a gente tem que crescer, e isso é um mantra, entendeu? E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente tem que, a partir da conscientização dos jogadores, do que tem que fazer de bem todo dia, com qualquer situação. Vai viajar, vai chegar no Dubai, vai treinar em Dubai, depois já vai para Fukuoka, já começa a jogar. Tem que aproveitar cada momento. E acho que esses alertas estão sendo feitos e os meninos estão respondendo bem. Na minha opinião, eles estão respondendo bem. Então tem que continuar, mas claro que ao final é curto para tempo para desenvolver uma equipe, mas é longo porque a gente vai estar engajado o tempo todo. A Uhum. gente tem pouco tempo em casa, agora a gente sai para 4, 5 semanas de viagem, volta, fica 3 dias, 2 dias, volta a treinar e mais 10 dias está voltando para Europa, para a Olimpíada, então não tem tempo. Mas todo mundo tá com a O cabeça focada nisso. engajamento registro desde já. Exato, mas todo dia sendo lembrado. Tipo, não, assim, é meio praticamente diário, o Bernardo tá o tempo todo falando sobre isso, dando estoque, né? E os meninos estão respondendo. E é legal porque a gente tem um mix ali de jogadores experientes que sabem que é fundamental, com jovens que estão chegando e que escutam tanto a CT como escutam os atletas mais experientes, estão ali trabalhando e estão dando suas respostas. Uhum. Então acho que dá para fazer, né? E aí, é claro, é a gente tirar o máximo muito, muito feedback de onde melhorar, de como fazer, de tipo assim, agora tem esses 4 jogos para uma avaliação mais completa, essa semana para trabalhar, essa semana para analisar, para estudar os adversários da próxima semana, mas principalmente para olhar para o nosso time, ver onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa, ó, aconteceu aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assado, dá para fazer diferente, vamos discutir isso aqui, tal, tal, tal. Esse é o processo, né? E todo mundo no processo, todo mundo engajado, né? Acho que isso é fundamental para você conseguir produzir em pouco tempo. Hum. Nesse fim de semana, né, nessa primeira gira de VNL, é, acho que contra a Argentina o Leal não jogou, né? Ficou de fora o tempo todo, Isso. né? E o Marco Freitas na transmissão do Sport TV falou assim: não, mas isso aí acho que é o planejamento do Bernardo.
ele não vai jogar esse jogo, ele tá bem, tá 100% fisicamente legal, tal, mas é o planejamento do Bernardo, deixar os outros jogarem para criar essa casca, esse processo. É isso mesmo, ele tava certo. Nós precisamos ver os meninos jogando, né? Nós precisamos criar opções. A gente não pode imaginar chegar com 6, 7 jogadores. A gente precisa ter as opções. Tanto as opções que a gente vão ser decididas para chegar à Olimpíada, né? Como os meninos têm que ter um tempo de jogo, né? Não dá para, porque aí fica um time desequilibrado. Que fatalmente numa competição de alto rendimento você vai ter momentos que os adversários vão te colocar à prova. Por exemplo, a gente findou o jogo com 2 jovens na quadra da Itália porque a gente suprimiu os 2 titulares. Entendeu? Não foi porque o cara não estava num dia bom, mas Uhum, a nossa a ação da nossa equipe foi suficiente para tirá-los da quadra. O técnico tirou, os outros entraram bem, uhum. ok, mas estavam preparados para entrar bem. É a nossa mesma situação. Então, jogando uma partida daquela, não, jogou com quando jogou Lucarelli com o Adriano foi super bem. Eu digo, é isso, a gente precisa dar o espaço e ele precisa aproveitar esse espaço. Mostrar as competências que ele tem para a equipe, aonde que ele pode ajudar, como a gente pode trabalhar melhor com cada jogador, entendeu? Então tem que ter esse espaço. Uhum. Óbvio que você tem que trabalhar numa base de equipe, mas você tem que estar preparando também as trocas, enfim, as Uhum. possibilidades para a equipe. É, a decisão de já ter definido os levantadores, o líbero, os opostos, assim, foi muito mais por causa do tempo que é curto? Sem dúvida, é importante. A gente não tem tempo de girar tantos jogadores. Se a gente tivesse tempo, mais competições, mais tempo, seria diferente. Poderia ser diferente. Mas nesse caso a gente tem. E tem o agravante da Olimpíada ser 12 jogadores. É complicado. A gente não tem espaço para 2 líberos. Só Só podem pode 12, né? No Olimpíada só pode 12? 12. 12. 12 e tem mais Um reserva, né? um reserva, mas é um cara que. Só pode entrar em contusão, né? Exato. Se ele entra, o outro não volta mais. Eu vivi isso em 2010, que se alguém machucasse eu entraria. É, exato. Quase, né? O Rubinho, você fala inglês bem, então? Bem, É, eu não digo, mas eu melhor que comunico francês. bem. Melhor. Melhor que francês. Mas você quase foi para os Estados Unidos, é isso? Eu tive um convite, tive E... uma sondagem, Ah, que massa. mas não para universidade, para um clube. De formação? Isso. Que Ah, os Estados Unidos gira em torno de clubes, né? aham. As universidades, mas digamos que a preparação, creio eu, pelo que eu entendi, é feita em clubes privados, né? As crianças treinam para depois pleitear bolsas em universidades e tal. Você gosta de trabalhar com formação, assim, ensinar a jogar? Ou seja, tipo, Cara, você gosta mais da. Eu acho que você gosta mais da tática, né? Mas. eu gostei muito de trabalhar, trabalhei bastante com informação, mas hoje eu prefiro mais a questão da estratégia, do Aham. alto rendimento, mas trabalhei muito tempo. Trabalhei bastante tempo na seleção de base, trabalhei na sub-20. Eu gosto muito dessa conexão de jovens da juvenil, né, do 21 para adulta. Essa fase aí dos 19, 20 anos para 24, 25 anos, tipo quando eu trabalhei na sub-23. Acho que é um trabalho legal de conexão, de ir aumentando a questão tática para esses meninos que vêm bem preparados tecnicamente, entendeu? Isso eu gosto. É uma fase que eu gosto também, mas eu gosto mais da questão ali do alto nível É, ali na sim, questão da sim. estratégia e Rendimento, a tal, isso me competição. agrada muito. E você acha que a Liga Americana agora é boa para os brasileiros também como mercado de trabalho? É, né? Mas o desenvolvimento do vôlei americano você acha que tende a melhorar? Ah, eu acho que sim. Acho que é um baita campo, né? Porque o vôlei feminino é um absurdo lá nas universidades, né? São, sei lá, acho que entre 300 e 400 programas. No masculino acho que são 50, 40, mas estão crescendo absurdamente. Então é um mercado de trabalho que vai abrir, se eles conseguirem efetivar as ligas, né? Assim, dar perenidade para essas ligas, vai ser um baita de um campo para o mundo inteiro. Porque eles têm material humano para ter a competição, tá? Acho que deve estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar em exportação de jogadores para o mundo inteiro, para todas as ligas do mundo.
Então acho que eles têm um baita potencial para crescer como liga Uhum. e criar mais um grande mercado. E você trabalharia com feminino nos Estados Unidos? Como opção? Feminino? Eu já Hoje? trabalhei com feminino, Né, trabalhou aqui, né? sim, Você voltaria a trabalhar com feminino? Sim, sim. nunca digo não. Então vou chamar um cara que eu acho que vai te contratar. Então, o Lucas, a gente criou um monstro, Rubinho. Lucas ele trabalha na China que é a nossa parceira aqui. Uhum. Ele diz que corre. E ele corre na Disney. Quem que corre na Disney? Fala isso, vai correr em volta do Mickey? Só pode ser isso que ele faz. Ele posta fim de semana correndo, suado e tal. Mas é um cara muito legal. Se você tiver vontade de experimentar entender, porque você, como campeão olímpico sem medalha, né? Porque a comissão técnica não Sim, ganha medalha e tal, réplica. mas tá no teu currículo, acho que é bem fácil você conseguir. Mas se você de casa tem o sonho de morar nos Estados Unidos, escuta o Lucas. Escuta o Lucas, faz contato com ele, que ele é bom no negócio. Dá uma olhada. Ale Oliveira e amigos do Ataque e Defesa, um forte abraço a todos, em especial ao professor Rubinho, campeão francês desta última temporada. E ele é pé quente, porque ele vai voltar a Paris para ser campeão com a seleção brasileira junto com o Bernardinho. Estamos aqui todos na torcida. E o próximo ciclo olímpico, como eu já disse a vocês, será aqui nos Estados Unidos em 2028. Los Angeles será sede mais uma vez. E muitos técnicos de vôlei, Ale, eles fazem muito sucesso aqui. O Fiapo, o Mauro Grasso estão aqui já há algum tempo, sendo muito requisitados pelas escolas, pelos clubes americanos, para ensinar tudo o que eles aprenderam e fizeram acontecer nos clubes brasileiros. Outras modalidades também são requisitadas. Vocês lembram do Jaime Onsins, um grande tenista brasileiro, está aqui dando aula em high school, fazendo um grande sucesso também. Então você coach, você preparador físico, você que é especialista em alguma área esportiva, o ciclo olímpico já começou. Los Angeles 2028, se você estiver aqui nos Estados Unidos, você vai ter grandes chances de mostrar o seu talento numa grande potência que é aqui os Estados Unidos da América. Então, QR Code na tela, coloque o seu celular, vocês vão falar diretamente comigo para, quem sabe, vocês possam ser elegíveis a um visto imigratório. Nossas advogadas fazem essa análise e eu devolvo essa informação a vocês com muito carinho, com muita atenção, e já estamos tendo muito sucesso com essa parceria Lucas Negrin, Chulina Ló e Ataque e Defesa. Ale, é contigo, um forte abraço para todos vocês. Valeu, Lucas. Obrigado aí. Ele te conhece tudo ali. Falou toda a sua carreira ali, quase. É, Falou ali que você trabalhou no Barão, lá em Blumenau, Maringá, que é mais? SESI Bauru. Feminino foi SESI Bauru, né? Sé de São Paulo. Em São Paulo, com masculino. Como é que foi essa troca? Foi legal essa troca do masculino e feminino? Acho que Foi na foi muito pandemia, né? diferente. Foi na Foi na pandemia? pandemia. Eu lembro da pandemia. Você não foi Foi legal pra ti, né? complicado. Foi lá em Bauru. Ne. Mas Como é? eu tava no SESI depois da Olimpíada, né? Fiz as 3 temporadas. No meio da terceira temporada, a pandemia, parou o campeonato, o próprio SESI teve que parar. Enfim, a situação para a próxima temporada. Aí, na verdade, eles dispensaram a equipe toda. Boa parte, acho que ficou só o Murilo dos mais velhos. Todos os outros Uhum. saíram, talvez, não sei se o Federer ficou nessa época. Mas enfim, eu saí e todos os outros jogadores que até já estavam em caminho de recontratação também, pelo fato da pandemia. E depois eu assumi o Vôlei Bauru já no meio da temporada, né? Então acho que aí deu uns 6, 7 meses de diferença. E foi bacana, foi uma boa experiência também. E é muito diferente? Ah, é, É completamente. outro esporte, assim, tipo, O cara é assim, é diferente. a administração do grupo. Primeiro que eu não tinha experiência, né? Então Aham. é um pouco diferente pra mim, mas eu senti um pouco de diferença de autonomia, masculino e feminino, masculino mais autônomo, as meninas precisam de um pouco mais de auxílio, né? Então para mim foi um pouco aprender a trabalhar dessa formato, mas muito disciplinados, achei interessante. Assim, eu não digo que não é ponto positivos ou negativos, para mim são só diferentes, entendeu? E achei bem interessante e bem educativo também. E a Covid que você enfrentou lá? Cara, a Covid foi pesado, né? Foi, sei lá, acho que uns 11 dias de hospital.
Foi Foi com UTI, chegou a ser realmente. entubado? Sim, não, eu fiquei na porta da intubação. Mais um dia. Tava pra ir, eu falei, não, não, vou ficar. Como é que foram os primeiros dias de sintomas? Como você descobriu, assim? Você Cara, foi lembra? na viagem, a gente jogou em Curitiba, voltou de ônibus, jogou uma sexta-feira, eu acho. Voltou de ônibus e aí, já no sábado, quando a gente chegou em Bauru, tinha umas 2 ou 3 meninas com sintomas. Eu talvez com menos, a gente foi, não constatou naquele momento a Covid, mas aí já na segunda a gente cancelou os treinos. E a gente cancelou o treino, né? Daí todo mundo passou pelo infectologista. E quando eu fui no infectologista, Parou. volte pra casa, pega suas coisas e vai pro hospital. Cara. E daí eu fui Mas você tinha algum direto. sintoma mais grave do que os outros? Cara, Não. eu tava mal, assim. A Nani até foi direto pra Bauru, porque na verdade, acho que eu fiquei os 2 dias em casa, assim, meio que vegetando, assim, entendeu? Porque eu tive uns episódios, assim, de falta de ar, assim, andando. Mas como os caras falaram que não tinha nada, tal, fiquei ali e tal. Mas a Nani foi de supetão pra lá pra me levar pro médico e tudo mais, entendeu? Aí foi grave. Assim, eu entrei no hospital declinando, né? Caindo, daí troquei não sei como é que chama isso, mas de uma fonte de oxigênio, daí eu passei por uma mais pesada. E se eu não suportasse com essa mais pesada, eu teria que ser entubado. E foi nesse momento que eu comecei a reagir. Mas foi. Quer dizer, eu não percebia tanto, depois que eu fiquei sabendo que eu estava no UTI, é que Ah, é? Você não... era tão grande, eu acho que o negócio que eles faziam UTIs nos próprios apartamentos, entendeu? Acho que pelo volume de pessoas que tal, Ah, tal, no tal. Não apartamento era aquela do UTI quarto. típica, né? Tá. Então eu lembro que tava num quarto com acho que eu e mais uma pessoa, e, e aí você tava com todos os cuidados de UTI naquela unidade, né? Tanto que vira e mexe, tava todo mundo entrando e tal. Mas aí eu comecei a reagir e tal, mas foi complicado. Medo, né? É, Sentiu mas medo. quando eu cheguei assim, eu falei, cara, eu tenho que. Eu fui bastante. Acho que mentalmente eu fui equilibrado, entendeu? Eu não desesperei. Falei, cara, eu tenho que fazer tudo que falarem pra fazer, tenho que seguir as orientações. Eu lembro que quando eu coloquei o segundo oxigenação, né, que era, não lembro, tinha um nome lá, muito pesado, eu não conseguia respirar direito. E aí eu falei, cara, eu tenho que controlar a mente pra conseguir me equilibrar aqui, né? Daí daí eu consegui equilibrar a respiração, consegui controlar. Falei, pô, agora tem que continuar aqui, entendeu? Assim, porque eu presenciei muitos casos assim de pessoas que ficavam muito desesperadas, ficavam com aquele negocinho, né? Com Marca... o oxímetro. E as pessoas ficavam o tempo todo. Eu falei, cara, eu não quero saber, eu quero que o médico veja, a enfermeira veja, eu não vou ficar, tipo, jogando energia aqui, né? Eu vou ficar tranquilo, vou ficar. E isso foi bom pra mim, eu acho. De conseguir assim, ficar tranquilo enquanto estava consciente, tudo. Então dava para tentar controlar você, a tua parte que você podia controlar, entendeu? Mas é muito insano, assim, você andar 3, 4 passos e não conseguir respirar, parar para respirar. Assim, andando na rua, né? Eu falei, cara, o problema é grave, né? E, enfim, mas foi. Eu mesmo acho que eu dei mole na situação. Tipo, não, não tô com isso, não tô com isso, Ah, não sabe? acreditou muito. Foi a Nani que chegou aí, caraca, eu tava lá, vegetando, assim, então. E a saída do hospital foi emocionante, né? Ah, legal, legal. Pessoal bacana, né? Até porque a, a Unimed era nossa patrocinadora lá também. O hotel, o hospital espetacular, atendimento espetacular. Super, super bom, assim, né? O médico espetacular. Acho que o Dr. Edson, eu acho. Uma pessoa sensacional, assim. Muito bacana, assim, e foi bem, bem importante. Uhum. Quantos anos de Nani já? 49? Ano que vem, bodas de Trinta e ouro. quatro 34, três filhas. 3 filhas. Três filhas. Três Quantos filhas. anos? 30, Não vai falar que você não sabe, vai ter que 24, olhar pedir a... 30, 24, 22. A mais velha é a Gil. Giovana. Giovana, 34 ela tem? Não, 30. 30. Depois a Isabela. Isabela, Quantos? 24. E a Júlia. Júlia, 22. Duas atrizes
E uma que a administradora pública tá fazendo, né? É isso mesmo? Isso. Caraca, você é pai de atriz, que chique, né, cara? É, Talentosas? muito, muito. Muitas peças. Teatro musical, né? Teatro? Ah, elas Teatro cantam. musical, TV. E Beatriz TV elas também. cantam juntas em casa, assim, quando estão juntas? Cara, elas cantavam sempre. Ah, sempre. Muito. Eram pequenas o dia inteiro, o tempo todo. E sempre teve essa vocação artística, assim? Puxou de alguém, da família? Alguém teve um DNA, alguma coisa? Coisa delas mesmo. Começaram. Talvez uma puxou a outra, né? É isso. A Gi começou a fazer coral. Daí a Gi foi a Isabela. A Júlia depois foi também. A Júlia também fez, quando era pequenininha, fez teatro. Fez teatro musical também. Fez uma peça, de 2 peças. Hã? E tem, eu, né, acho que é a Júlia, né? Acho que é a que fez na pandemia as redações. Isso. Pô, muito legal, né? É, Tipo, ela fez como se fosse uma oficina de texto para redações para vestibular, que ela isso. recebia textos, né, de pessoas aleatórias, de qualquer pessoa, né? Fez assim. Corrigia e passava para as pessoas para melhorar o Isso. texto para o vestibular. Começou com um número pequeno e foi aumentando, aumentando, aumentando. Isso. Que demais, É cara. espetacular. Aí que tá o orgulho, né? Não, Sim, nessas horas é orgulho, assim, tipo assim, sim. não, a minha filha é bonita, mas ela fala um negócio desse que, tipo, muda tudo, né? Pode falar, pode falar. Eu vou mudar aqui, quem sabe pega você. Pode falar, pode falar. Esse projeto da Júlia, se chama Escrevendo na Quarentena. Escrevendo na Na quarentena. verdade, era voltado para alunos de escolas Públicas. públicas, né? Enfim. E era um projeto que começou para atender inicialmente umas 30 pessoas. Eu acho que acabou lembrando nesse primeiro ano mais de 100 alunos. Que demais. E acho que mais de 60 voluntários. Então isso é legal também. Ela iniciou esse projeto para atender alunos da escola pública. Estou falando de novo porque acho que não pegou o áudio. Uhum. Começou com 30, 40 pessoas, chegou a mais de 100 e 60 voluntários, pessoas que se identificaram com o projeto e foram ajudar. Esse projeto ainda está lá, já é um projeto premiado. E a gente já tem, acho que, eu não sei exatamente a quantidade de alunos, mas os índices que eles obtiveram já nesse primeiro ano é equiparado aos melhores cursinhos de São Paulo. Ah, lá em Então, casa. muitos alunos Que assim, que demais. não conseguiam, de repente, acessar uma universidade publicitária da redação, passaram a acessar. Então, já é assim que a gente tem muita. Poxa, até eu tô orgulhoso. Tipo assim, tá ligado com o vôlei. Nossa. Só para repetir, né, o projeto foi premiado e os resultados, né, os primeiros resultados das pessoas que participaram da oficina, né? Chama oficina de texto mesmo? Escrevendo na Escrevendo na quarentena, já tem resultados de vestibular equiparados aos melhores cursinhos de São Paulo. Cara, que demais. É. Que demais. E ela é super engajada, né? O Binho, a gente foi no churrasco Leal, tava, o Alessandro, né? A gente lá. Isso. Em Santo André, que foi, né? São Bernardo. São Bernardo. Aí você falou pra você, não, ela é muito engajada, tal, muito. Aí você falou, fazendo administração pública, vai ser política. Você tá preparado Vai. para ter uma deputada em casa? Totalmente. Totalmente. Acho que ela tem que entrar. Só foi você e a Rê pra França ou elas foram junto alguém? Não, morar eu e a Nani, mas a Júlia fez um intercâmbio em Paris, no mesmo período que a gente estava lá, que ela tinha já preparado antes. Aí casou, daí a gente tá na França também. Então ela ficou 6 meses, chegou em dezembro, ficou até agosto, né, do primeiro ano. E nesse período as 3 foram para lá, 3 foram 2 vezes. Não, a Bela foi 2 vezes e as outras 2 ficaram 3 vezes lá com a gente. Eu não voltei, né? No final da temporada, da primeira temporada, eu fiquei na França. Porque justamente elas foram pra lá. Aham. Daí a gente ficou por lá. Que massa, cara. Bom, tenho certeza que elas também têm orgulho do pai, né? Mas Uhum. é diferente, né? Total. É diferente, é muito louco. Cara, vamos fazer perguntinhas mais rápidas e mais. Vamos lá? Por que não deu certo, Bernardinho, comissão técnica com a seleção francesa? Por causa do modo de trabalho? Não, deu certo. Deu? Deu, mas a questão foi que o Bernardo teve que voltar, né? Teve as Programa de questões saúde. familiares, né? Que não dava pra conciliar. Mas pelo contrário, os caras gostaram muito. E quando eu tava na França, todos eles falavam: pô, a gente queria que vocês continuassem e tal, assim, muitas vezes. Ah, tá. Tanto os jogadores da equipe B, né, a da Prime,
que trabalharam mais tempo comigo, com o Maurício, os jovens que estão aí nessa seleção hoje. E como os rapazes da adulta também gostaram muito. O Valentin, que foi meu assistente também em São José, me falava várias vezes, né, cara? Os caras falaram, pô, pena que não deu certo, que não tá, mas sempre dando feedbacks positivos. Eles Hoje, gostaram muito da forma. hoje quem é o técnico da seleção francesa? É o Gianni, Thierry? Gianni, Ah, André o Gianni. italiano. Isso. Uma vez eu entrevistei ele em inglês. Eu falei, você fala inglês? Ele falou assim, yes. Eu perguntei o negócio, ele disse, oui, é. Não saía nada, era muito bom. Mas ele foi um baita de um jogador, né? Nossa, Pô, espetacular. impressionante, impressionante. Tem algum jogo marcante, assim, absurdamente marcante na sua carreira? Como, sei lá, como auxiliar da seleção? Ah, o jogo da França foi um peso brutal. Brasil e França na Na Olimpíada 16? 16. Foi porque era por tudo, né? Era um jogo dificílimo, digno de final de Olimpíada, com uma equipe que realmente jogava tete a tete com a gente sempre, jogando no Brasil, ganhando classificação, perdendo nono lugar. Então tinha jogar no Brasil diferente, tinha muitas coisas a mais, né? Então foi um jogo muito tenso. Totalmente equilibrados, assim, mas foi um jogo muito tenso. A atmosfera do jogo era muito tensa. É o jogo devido morte, né? É, É, o vai ou racha, né? é. E em 2016 tinha a questão que os ponteiros estavam ficando pelo caminho, né? Tipo, iam machucando, né? O Lucarelli não estava bem, aí o Chupito começou a ter problema, o Maurício, cara, foi bem difícil. Assim, e em 2016 me chama muito a questão do Bruno, assim, acho que tem uma característica nele, você pode até confirmar para mim, assim. Quando tá mais complicado, melhor ele joga, Sempre, né? sempre. 2011, Copa do Mundo, classificatória para Londres, acho, né? Londres. Ah, cara, o time tava mal, mal, ele tava com o pé torcido, sei lá. Cara, Não, o mas Giba tava me a gente machucando. perdeu 2 ponteiros esse campeonato. Acabou O- só com 2, né? Aí, Tanto cara, que a gente ganhou do campeão e do vice e exato. acabamos perdendo pontos para um 3-2 com China, Não, e classifica no último jogo contra a Polônia, né? Sérvia. Não, não foi Polônia. Acho que foi contra a Polônia. Polônia a gente ganhou. Então, mas ganhou da Polônia e classificou. A última classificatória para conseguir a vaga. Foi Eu o acho que. último jogo. Eu não lembro. Ah, e em 2016, que os jogadores estavam mais detonados, não estavam 100%. Ele parou de errar a bola, assim. Tipo, a bola ficou na medida, né? No começo a bola estava chegando curta, mas cara, os caras ficaram doentes, vamos dizer assim, né? Machucados, a bola chegava com precisão. E isso me chamou muita atenção. Melhor jogador com que você já trabalhou? Uau, difícil, hein? Não, aqui não tem pergunta fácil. É, os jogadores que mais me impressionaram por terem a capacidade de a qualquer momento falar, agora eu vou jogar. Um episódio com o Giba e o Giovanni, que eu vou trabalhar agora. Também impressionante a capacidade de, tipo, ligar um botão. O que tem que fazer? Fazer isso. Pá. Isso pra mim é mais difícil que qualquer outra coisa. Mesmo sendo bom jogador, entendeu? A do Giba foi muito engraçada porque eu lembro que foi um jogo que a gente jogava numa sexta contra a Rússia em Moscou e a gente jogava contra a Rússia no sábado, a semifinal da liga. E esse jogo não valia nada. Os dois estavam classificados, eu jogava no outro dia por causa da tabela, enfim. Aí o Giba jogou um primeiro set muito ruim, até talvez desfocado. O jogo era no outro dia, né? E aí a gente ia tirá-lo, o Bernardo falou, vamos tirar? Eu falei, pô, tira, não tá bem, vamos trocar, vamos colocar outro, né? Joguei amanhã e tal. Aí ele pediu pra ficar. Tipo, não, deixa eu ficar no segundo set e tal. Aí o Bernardo, não, beleza, vai ficar no segundo set então, cara. Aí ele destruiu os caras. Entendeu? Foi absurdo. Então, de uma performance baixa, ele foi lá em cima, tipo, só tem que deixar ele sabendo que esse é o Giba, entendeu? Impressionante, cara, impressionante. Assim. Ligou o botão e passou por cima. No outro dia a gente ganhou deles. Aham. É, mas eu digo assim, essa capacidade assim é interessante. Mas o Giba foi um dos. Mas não dá pra falar de um ou de outro, entendeu? Muita gente. Aham, Pra aham. quem trabalhou teve perto desses caras aí seria injusto. A história do Giovanni, você lembra? Qual é o jogo? Não, o Giovanni é trabalhando no próprio Banespa. O clube. Com ele, eu lembro que eu fazia uns exercícios de saque.
assistente do Mauro, né? E aí era uma pontuação. Se eles fizesse. E a armação era. Até falei com o Serginho esses dias. A armação de passe era o Badá, o Escada e o Murilo. Aham. Os três passavam um monte, né? Aí os caras tinham que fazer pontos para acabar o trabalho. Aí você tinha que fazer lá um saque ponto, 2 pontos, uma quebra, passe quebrado, C, 1 ponto, né? Aham. Acho que a cada 2 erros você perdia 1 ponto, né? E se passasse em A ou B, nada. Então você ia sacando até você cumprir todo mundo. Aí sacou uma, sacou duas, sacou três, tal. Daí ele chegou perto de mim, Cobinho, o que que eu tenho que fazer mesmo pra matar o Pra ir exercício? embora. 7 pontos? 7 pontos. Como é que é? Tá, beleza. Sem sacanagem, acho que ele fez 5 sets e fez 7 pontos. Fez uns 2, 3 pontos, quebrou uma ou duas bolas, acabou o trabalho. Na sequência, pá, pá, pá. Entendeu? Eu digo assim, vou fazer. Né? Que foi o que ele fez também naquele ponto. 2002? Entendeu? Digo assim, é impressionante. Foco e faço. Isso pra mim é mais, além de ser bom jogador, essa capacidade de criar aquele momento de qualidade técnica absoluta com foco mental, assim, é impressionante. O, o estrangeiro que mais te impressionou? Puxa, o Muserski me impressionava bastante. Maledito. Não, terrível. É uma péssima lembrança, mas era um cara que era na dele, era um cara que exercia a liderança no time. Tanto que por vezes, principalmente depois da Olimpíada de 2012, que a gente ganhou sequencialmente deles em 13 e 14, tipo, a gente jogava muito contra ele, não, tipo, sacando mais absurdamente full quando ele tava na rede, entendeu? Pra tirar ele Do ataque? para tirar o efeito dele no jogo. Uhum. A Rússia era um time forte, mas os ponteiros eram instáveis, entendeu? Então, se a gente controlasse ele, muitas vezes a gente fez Estratégia. essa linha de pensamento pro jogo, entendeu? Mas eu achava ele um cara que fazia e tal. A gente também já jogou com muitos caras bons, né? Alguns levantadores pelo perfil, não pela qualidade técnica. Perfil de liderança, o Girbit eu achava legal, que não era um levantador estupendo, mas liderança interessante. O Ball também eu achava interessante. A forma dele né, de liderar na parte final ali, né, da carreira, mas vários caras, né, muita Tetiukin, Ketchukin. é, É. Mais um muito russão, né, no meio. exato, mais um daquele jogo, É. mas assim, muita gente boa, né, cara, sim. Não, com certeza, né? Você falou no Ngapé várias vezes, né? Um cara O NHP eu espetacular, né? também admiro profundamente, porque o NHP eu tive a oportunidade de ver treinando também, isso é totalmente, não só agora na seleção francesa, mas quando eu ia acompanhar o Bruno no Modena. Impressionante o cara no treino, impressionante. Impressionante porque eu lembro que no começo eu não gostava dele porque ele é muito irreverente, então te Aham, irrita do outro aham, lado. Mas aí quando ouvi treinando, e o cara treina com prazer, assim, joga, gosta de jogar vôlei, aham. tem prazer em jogar, né? O jogo pelo jogo, assim. É um cara que eu passei a admirar muito também. O Pacheco, né? Que é técnico de vôlei e tal, ele Uhum. estava acompanhando lá na Polônia, em Cracóvia, que foi a Liga Mundial, era a Liga Mundial ainda, né? Não Aham. era a VNL. E ele falou assim: não, eu fui assistir o treino da França hoje. Ele falou assim: o Ngapé tenta fazer o mais difícil toda hora. Tipo, vai sacar na linha, vai sacar na linha toda hora no treino, assim. Então o difícil acaba se tornando habitual para ele, né? Ele É, consegue fazer aquilo com muitas ele coisas. é muito bom. Você esperava ser técnico da seleção quando o Bernardo saiu? Cara, sinceramente, não muito. Não muito. Apesar de ter uma possibilidade, Porque o Renan te chamou para continuar como auxiliar e você sim, não quis, né? E sim. deu a impressão, se falava, ele não quis porque ele não vai ser o técnico, ele queria ser o técnico, ficou chateado, magoado, por isso que ele não quer ficar mais na seleção. Teve isso? Cara, não, achei que não. Eu acho que não cabia ali eu ficar num novo ciclo. Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não seria legal, né? Eu trabalhei o tempo todo com o Bernardo e não. Por exemplo, o Renan foi o cara que eu mais admirei no vôlei na vida. É, Da minha idade e sim. tudo. Se você gostou de vôlei naquela época é por causa do Exato, Renan. impossível. Ele era o cara, ele era. E eu cheguei a falar isso pra ele, né? Sempre foi o ídolo maior pra mim, como jogador, né? Mas eu achei que naquela hora não cabia eu ficar.
não ia ser legal, entendeu? E foi isso que eu fiz. Eu acho que a vida sempre te leva para os caminhos corretos, entendeu? Então foi espetacular para minha carreira eu não ter estado naquele momento. Eu podia até ter estado, mas a minha dedicação só ao clube foi muito interessante. Eu acho que as temporadas que eu fiz no SESI São Paulo foram muito boas, né? A gente ganhou uma Supercopa, ganhou a Libertadores, fizemos as duas finais. A terceira não existiu, né? Mas fizemos as duas finais, uma final espetacular com o Sada, uma final de 5 jogos com o Taubaté. Naquela época, só de fazer SESI, Taubaté e Sada não tá, era uma coisa absurda já. Uhum, Quer dizer, eram feitos pra gente, talvez, porque o Taubaté também era uma equipe muito forte. uhum. Então, acho que foi legal, acho que foi bom. Assim, a passagem pelo feminino foi interessante. A ida para a França com o Bernardo foi extremamente interessante, porque lá eu fiquei com uma grande vontade de trabalhar na França. Fiquei lá quase 5 meses. E adorei aquele período ali. Mas assim, mais de tentar vivenciar ali, morar. Você entendeu? Uhum. Deu aquela vontade, assim, bacana, e findou que Deu pintou a certo. possibilidade e eu sempre falava pra Nani que eu gostaria de trabalhar na Europa, mas de pegar um time pequeno. Porque eu não achava que eu estava preparado para chegar num time já pesado, assim, porque Sério? porque eu digo assim, não é a questão de você estar preparado como técnico, é uma coisa, mas você estar preparado para trabalhar com uma outra cultura, principalmente de treinamento, é difícil. Mas isso Então, mudou. Isso era antes de trabalhar na França. Você sim, sim, continua, sim, né? sim. Agora. Mas eu digo, mesmo assim, a minha adaptação como técnico, Uhum, óbvio que eu não fui exatamente o mesmo técnico na França do que sou aqui, porque eu não uhum, estava trabalhando com brasileiros. uhum. Eu tinha na primeira temporada o Hugo, brasileiro, no meu time, que até eu trouxe ele para Joinville agora, que é um cara sensacional, mas que a gente mesmo conversava, é um treino diferente aqui. Se eu colocar o nosso modelo de treino ipsis literis aqui, não Não vai vai dar dar certo. certo. Então eu tenho que adaptar a minha forma, e aí eu fui adaptando, mas as coisas eram mais intensas para eles do que o normal para eles, mas eu fui adaptando, entendeu? Então eu queria entrar num time pequeno, e daí pintou esse time que tinha acabado de subir de divisão. Eu falei, cara, isso é um bom negócio para eu começar a minha carreira na Europa. Entendeu? Daí sim de pensar numa carreira mais longeva, né? Então, e deu certo. Foi um time pequeno e a gente foi bem na primeira temporada e ganhou a segunda, que foi. Espetacular. Para os franceses lá, eles falam, cara, não sei como vocês fizeram isso. E mesmo é um campeonato que tem muito essa perde e ganha, mas você ganhar o campeonato, Como é que eles te chamavam lá? Rubinho? Rubinho, Rubinho. Deixa eu então você vai ser técnico da seleção brasileira, que agora você vai escalar sua seleção de todos os tempos. Bah, puta, mas eu vou incorrer em erros pesados, não sei. Ah, você aceitou vir. Vou colocar 6, tá? Não vou nem pensar muito em posição. Levantador, o Ricardo. O posto de pancada, o Marcelo Negrão. Marcelo Negrão. Meu Deus. Bernard? De quê? De ponta? Não, fiz tudo. Falei que não ia dar Ah, posição, tá. porque eram os mais sensacionais. Caraca. Ih, você vai ter que colocar o Marcelo Negrão de meia, já tô vendo. Já tô vendo, Renan. Renan. E colocou o Renan ou não? O Renan tá na Sim, seleção? sim, sim, Renan. sim, Tá. Renan. Caraca, cara. Tem que ter o Giba nesse time. Faltou um, Falta um e escada. o líbero, né? Mas falta mais um jogador aí, tem que botar 7. Gustavo. Puta, nem que você colocou um meio. Então dá pra jogar assim, ó. O Bernardo dá pra fazer o meio, né? Mas melhor colocar Marcelo Negrão e Gustavo de meio, Ricardo e Bernardo, Perder. Renan e Giba. Porque o Marcelo eu pensei na posição. No oposto mesmo. Sim. É. No, Mas os outros. Porque assim, tem umas coisas que, tipo, Renan, Bernard são caras que, tecnicamente, assim, completos, né, cara? Aham.
que eu admiro muito. O Bernardo tava lá agora Não, ele nos tinha um jogos? compromisso do COD, Ah, infelizmente. cara, sou louco pra trazer ele aqui. Mas o Bernardo foi. Consegui. Pela primeira vez na história, eu consegui derrubar um copo. Tudo arrumado. Você tava falando do Bernardo? Pode acabar. Não, Porque o Bernardo não Bernardo. foi, né? Eu sou louco pra trazer Sim, ele aqui. sim. Mas o Bernardo, o próprio Bernardinho conta várias histórias dele, do que ele fazia nos treinos e da habilidade absurda que ele tinha, né? Quer dizer, ninguém fazia o que ninguém faz o que ele fazia, né? Assim, de habilidade geral. E eu vi jogar também, né? E é sensacional. Foi bacana, assim, que eu pedi pra tirar uma foto com ele, achou engraçado, na Olimpíada de 2008. Que era um baita fã, né, da geração de Aham, 80 e aham. tal. Daí a gente tava pra entrar na preparação pra entrar na cerimônia de abertura. Daí eu pedi pra tirar uma foto com ele. Ele fez assim e tal. Eu falei, porra, é a história da minha vida de garoto, de acompanhar você jogando e tal. É um cara sensacional, assim, tecnicamente impressionante. Eu falei com ele em 2012, que ele tava fazendo parte do COB e tal, Uhum, uhum. e tava tendo um evento lá e eu fui falar com ele, assim. E é muito louco que tem muito moleque que joga hoje que não sabe que existe a Jornada nas Estrelas, que é o Sim, saque dele. Tem sim, muito que não sabe. sim. Tem muitos que não sabem. A gente tava conversando esses dias e tal, e ninguém sabe que o Viagem chama Viagem ao Fundo do Mar, que vem só Viagem, e que Exato. o Jornada é o Jornada nas Estrelas. É muito louco É, isso. não tem as referências, né? Né? Rubinho, a gente tá chegando ao final. Queria primeiro agradecer a sua disposição de ter vindo É aqui um prazer. no meio, num dia de folga, isso aí. Queria agradecer a Nani, que deixou, né? É, sim. Liberou, veio junto e tal para acompanhar. Sim, E sei que ela eu diria que não é no braço direito, né? Assim, mas é meio corpo mesmo, que tá há sem dúvida. tanto tempo e fomentando, né? E tipo, ajudando a você seguir na carreira, assim. E Exatamente. tem parcerias que não são 34 anos dessa vida, com certeza tem um pouquinho de outro. Muito, muito obrigado mesmo. Sou seu fã, admiro seu trabalho, torço muito para que dê certo as coisas para você, assim, como Obrigado. todo, como comissão técnica, assim, acho muito legal, assim, o trabalho que é feito. Os meninos, né, que estão jogando são muito meus amigos também, assim, então, e é uma coisa que a gente ama, né, tipo, não Sim, tem como, né, cara, assim, é a nossa vida. é a nossa vida. Então, por isso, no final, aqui no programa, Hum. a gente tem essa bola, não é à toa, não é só para derrubar os copos d'água. Eu passo para você me explicar em algumas palavras que é o vôlei na sua vida. Vixe, é minha vida, né? É grande parte da minha vida que não joguei profissionalmente, joguei pouco de moleque, mas sempre fui ligado e nunca quis deixar, né? Acho que tem uma coisa que mexeu comigo quando eu era, sei lá, tava fazendo faculdade, eu joguei Jogos Abertos do Interior, Jogos Abertos de Santa Catarina, que eram fortes, e um colega da faculdade convidou eu e mais alguns amigos para jogar para a cidade de Xanxerê. E a gente foi jogar tal. E aí a gente foi fazer um amistoso, uma cidade perto de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina. E aí a gente fez esse jogo, foi a preliminar de um jogo da seleção brasileira. Que legal. E a seleção brasileira da geração 69, que é a minha geração. Aí vi os caras entrando, falei, cara, Levi tinha dois, não sei como. Cara, os caras grandes pra caramba, fortes. Eu falei, cara, nunca vou chegar aqui, né? Mas eu fiquei encantado com o ambiente da seleção brasileira. Falei, cara, fico apaixonado pelos uniformes, cara, eu quero viver isso, né? Assim, sabe, pensamento de garoto, assim, eu quero viver isso. E isso marcou, assim, enfim, assim, isso que eu digo, eu confio muito nos caminhos da vida, entendeu? Porque eu acho que sempre a gente vai pelo caminho que é o melhor pra gente. Não necessariamente a gente pode até não gostar de alguns momentos, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu acho que a gente sempre está no caminho. E essa intenção, né, da gente, por exemplo, eu quero chegar nesse lugar, que para mim era uma coisa completamente absurda naquela época, sendo uma pessoa de Curitiba, o voleibol muito fraco na época, tal, enfim, acabou acontecendo tudo e eu desenvolvi essa carreira, tal, bacana, mas já a minha ligação com o vôlei é essa, permeou toda a minha vida. A partir dos 11, 12 anos, tudo tá aqui. É isso. Que demais. Valeu. E, senhoras e senhores, obrigado, Valeu, Rubinho. cara. Muito obrigado. Boa Obrigado. sorte aí Obrigadão. no Joinville, principalmente na seleção,
nessa viagem, nessa rotina que começa amanhã, né? A gente está gravando aqui logo depois da VNL Isso. na fase do Brasil no Rio de Janeiro. Boa sorte, Deus abençoe aí. Valeu. A você, a família vôlei, a família fora do vôlei, as Beleza. meninas. Obrigado, Rubinho. Obrigado Valeu. mesmo. E obrigado a você que chegou ao final desse vídeo. Curta, comente, participe bastante. A gente falou muito de vôlei aqui, de raiz mesmo, assim, até fiquei empolgado. Não sei nem quanto tempo deu aqui, deu quase 2 horas, com certeza. Se você quiser trazer seu podcast para cá, sua rede social, seu programa de YouTube, enfim, estamos em casa nova, maior, cabe mais coisas aqui. Fala com o pessoal da Tizan, entre em contato com eles que eles vão te atender, passar um orçamento, te dar ideias para fomentar a sua rede social, sua vida no digital. E também agradecer a China Law, nossa patrocinadora aqui, que é um escritório especializado em imigração. Se você tem a vontade de morar nos Estados Unidos, tem esse sonho, um sonho para melhorar a vida da sua família, entre em contato com o Lucas, com o pessoal da China Law, que pode ser um caminho perto aí para você, mais próximo para você realizar esse sonho. Se você quiser ser nosso parceiro aqui no Ataque e Defesa, entre em contato pelo telefone que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo também tem um link para você falar conosco, tá certo? Um abraço para você, um beijo, até a próxima, tchau.